Vamos ficar de pé para lermos uma escritura nesta hora. Quero convidar os irmãos para lermos São João capítulo 12, versículo 16. Muito bem, meus irmãos, nós vamos ler. Eu falei uma outra referência, mas na verdade é São João 14, 12. Vamos ler São João capítulo 14, versículo 12. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Obrigado, Senhor, por esta escritura. Nós sabemos que o Senhor tem trazido a revelação de todos os mistérios para que sua esposa possa contemplar a verdade da Sagrada Escritura. Ajuda-nos nesta hora, enquanto meditamos naquilo que já temos ouvido do teu profeta, o sétimo anjo, pois nós não precisamos interpretar nada, unicamente receber aquilo que já está revelado. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Muito bem, vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre o ministério de Jesus e o ministério da noiva. Muito bem, nós sabemos que Jesus teve um ministério, e seu ministério de 3 anos e meio foi um ministério onde ele obrou como cordeiro, o cordeiro pascal, que veio para poder morrer por sua esposa. Nós sabemos que Jesus não morreu por todos, embora ele tenha amado todos. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando ele diz que ele amou o mundo de tal maneira, ele amou todos ou todas as pessoas, bons e maus. Deus amou todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Aí que entra a revelação, para que todo aquele que nele crê
não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós sabemos que não é todo o mundo que, embora tenha sido amado por Deus, mas não é todo o mundo que crê. Somente os que creem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, os que creem em Deus são aqueles que creem na palavra de Deus. A palavra de Deus manifestada no seu dia, que são unicamente os eleitos de cada era. Então, Jesus veio na cruz, cumpriu seu ministério, começou curando os enfermos, discernindo os pensamentos na primeira e segunda etapa do ministério com sinais. E nós sabemos que a sua terceira etapa do seu ministério foi quando ele morreu, foi lá no Hades pregar aos espíritos em prisão. Foi a sua terceira puxada. Ele morreu, foi lá no Hades e pregou àqueles que foram rebeldes no tempo da longa humanidade de Deus, no tempo de Noé. E aí, depois que ele pregou às almas, aos espíritos em prisão, ele saiu na ressurreição, no primeiro dia da semana, tirando os que estavam ali, que eram eleitos, Abraão, Sara e os demais santos do Velho Testamento. Então, esse foi o ministério de Jesus, que nós conhecemos bem, que ele operou no ministério de Filho do homem. Jesus era um profeta, certo? Jesus era um profeta. E ele estava operando com o ministério profético de Filho do homem, tanto que a mulher samaritana disse: vejo que tu és um profeta, certo? Então era um Deus profeta, um Deus encarnado, Deus num corpo, Deus num homem, sendo um profeta, trabalhando como profeta, atuando como profeta, fazendo sinais de profeta. E não somente fazendo sinais de um profeta, mas trazendo um ministério de Deus mesmo numa carne. Pois Jesus, ele não era como os demais profetas do Velho Testamento, que eles, cada um, era uma parte da palavra. Jesus era toda a palavra, certo? Ele não era uma parte. Esse foi o ministério de Jesus. Agora, o ministério da noiva deveria também ser o mesmo ministério, idêntico ao de Jesus, fazer o que Jesus fez. Vamos ler aqui na mensagem do irmão Brana rapidamente, a mensagem O Sinal, parágrafo 95 e 96, para ver irmão Brana falando do ministério de Jesus e do ministério da noiva, certo? A mensagem O Sinal, parágrafo 96, 95 e 96. Vamos ler juntos este parágrafo para podermos ver o que o irmão Brana fala. Vamos ler o 95. A parte que eu quero enfatizar do parágrafo 95 está lá no final do parágrafo, mas eu preciso ler todo o parágrafo, né, para ter o contexto, certo? Vamos ler o 95. Me acompanhe, por favor. O profeta diz: agora, o próprio Espírito é o sinal. O próprio Espírito é o sinal, não o sangue. O sangue foi derramado no Calvário, isso é verdade. Porém, o sangue, quanto ao que é, regressou aos elementos dos quais veio, do sustento que ele havia vivido. Mas vejam vocês, dentro da célula de sangue havia uma vida que começava a fazer a célula de sangue se mover. Se ela fosse, a química não tinha vida em si, ela mesma, e por isso não podia mover-se. Porém, quando a vida entrou na química do sangue, ela formou uma célula,
formou sua própria célula. Então, célula após célula, então tornou-se um homem. E esse homem era Deus. De quem Rombrano está falando? De Jesus, né? Que a química, o sangue em si, não tinha vida, mas quando a vida, que é o espírito, porém, quando a vida entrou na química do sangue, ela formou uma célula, formou sua própria célula. Então, célula após célula, então tornou-se um homem. Esse homem era Deus, Emanuel, em carne. De quem Rombrano está falando? De Jesus. Mas quando aquela vida voltou, a química se foi. Porém, o sinal é o Espírito Santo sobre a igreja, para que vejam Cristo. Ou seja, quando aquela vida voltou, quer dizer, quando Jesus morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao céu, quando aquela vida voltou, o que diz Rombrano? A química se foi. A química do sangue foi derramado, se foi. Então o sinal não é o sangue. Um profeta diz: porém o sinal é o Espírito Santo sobre a igreja, para que vejam Cristo. Então quando o sinal que é o Espírito Santo vem sobre a igreja, ela deve fazer e exercer o mesmo ministério que Jesus exerceu lá. Ela deve fazer as mesmas obras que Jesus fez lá. Vamos ler o 96 para ver Rombrano falando isso. Certo? Então, no 95, Rombrano falou de Jesus. No 96, ele vai falar da noiva. Ele diz o seguinte: 96, presta atenção. Tem de ser, porque uma mulher e seu marido tornam-se um. Tornam-se um. Quero grifar agora essa parte aqui, né? E também a noiva e Cristo tornam-se um. Grifando, prosseguindo, ele diz: o ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. Deu para pegar? Os irmãos pela internet, Rombrano diz: o ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. Certo? Então veja, se o ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo, a noiva, quando está exercendo o seu ministério, se o ministério que ela exerce é o mesmo ministério de Cristo, ela tem que fazer o mesmo que Cristo fez no seu ministério. Ela não pode fazer diferente, porque a noiva tem um ministério, mas quando ela está exercendo o seu ministério, quero que os irmãos prestem bem atenção nisso, que é um detalhe muito importante. Rombrano diz: uma mulher e seu marido tornam-se um, e também a noiva e Cristo tornam-se um. O ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. Certo? Aí nós vamos tomar aqui na mensagem do irmão Brana a obra-prima, certo? Parágrafos 172 e 173, para ver irmão Brana posicionando a noiva, exercendo o mesmo ministério de Cristo.
Tudo que Cristo fez no seu ministério como um profeta, filho do homem, curando, ressuscitando, preste atenção, discernindo os pensamentos, sendo um Deus profeta, Deus encarnado, a noiva também vai fazer o mesmo ministério. Porque o ministério de noivo de Cristo e da noiva é o mesmo. Vamos ler a mensagem obra-prima? Podemos ler? 172, leia comigo, presta atenção. A primeira Eva que caiu e foi usada na segunda reforma, segunda vinda, está trazendo um filho. Agora, eu quero grifar essa parte aqui, porque é uma afirmação do irmão Brano. Presta atenção, ele diz o quê? Agora se tornou a verdadeira noiva outra vez. Agora se tornou a verdadeira noiva outra vez. Se João Brano está dizendo agora, no tempo dele, se tornou a noiva, a verdadeira noiva outra vez, então não é se tornará a noiva no futuro, depois do irmão Brana. É no tempo do irmão Brana. Vamos voltar à leitura? Agora se tornou a verdadeira noiva outra vez. Os irmãos pela internet podem ler comigo. O irmão Brana está dizendo se tornou ou se tornará depois dele? Se tornou. Então temos que ficar com o que Brana falou. Se tornou a verdadeira noiva no tempo do irmão Brana. Prosseguindo a leitura, ele diz: agora se tornou a verdadeira noiva outra vez. A semente de volta com a palavra original outra vez. O alfa e o ômega são o mesmo. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega. Ele nunca disse nada sobre o meio. Por que ele não disse nada sobre o meio? Ele disse: eu sou o alfa e eu sou o ômega. Por que ele não falou nada sobre o meio? Porque o meio são as 7 eras, 7 mensageiros. Então, antes das 7 eras, quem veio foi Cristo. Depois de Cristo, ele morreu, ressuscitou, veio as eras. Depois que as eras terminam, a 7ª era, Laodiceia, termina, aquele noivo, Cristo, desce do céu com o livro aberto. Ele vem na sua segunda vinda para exercer através da noiva o mesmo ministério que ele exerceu lá atrás. Então eu sou o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Cristo no seu ministério e Cristo na noiva, exercendo o mesmo ministério. A noiva tem, irmão Brana disse, o ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. Quem falou isso? Pastor Gedielson? Irmão Brana. O 173, então bem claro isso, só dando mais uma. O alfa é Cristo no seu ministério, o ômega é Cristo na noiva, no ministério que é idêntico ao de Cristo. Ela está fazendo o mesmo no ministério que é igual ao de Cristo. Ela tem que fazer tudo que Cristo fez. Então eu sou o alfa, Cristo no ministério. Eu sou o ômega, Cristo na noiva, no ministério idêntico. Certo? A obra-prima 173. Leia comigo, os irmãos, pela internet. O primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. E qual é o primeiro ministério? De Cristo. E
Qual é o último ministério? É o da noiva, Cristo na noiva. Pois o irmão Brana falou na outra mensagem, o sinal, disse: o ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. Então, prosseguindo a leitura, ele diz: o primeiro ministério e o último ministério são o mesmo. Ele diz: a primeira mensagem, a última mensagem são a mesma coisa. A primeira mensagem e a última mensagem são a mesma coisa. A primeira mensagem, o que é? É o primeiro ministério, Cristo com a sua mensagem da graça. A segunda mensagem, a última mensagem, o que é? É Cristo em sua noiva, através do ministério da revelação dos selos, como leão. Então, a primeira mensagem e a última mensagem são a mesma coisa. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega. Aí veja onde o irmão Brana agora vai identificar esta questão do Alfa e Ômega. Ele diz: haverá um dia que não será chamado nem dia nem noite, mas no entardecer haverá luz. Vê, Alfa e Ômega. Isto é o primeiro e o último. Você sabe que essa escritura que Brana está citando, haverá um dia que não será chamado nem dia nem noite, mas no entardecer haverá luz, é Zacarias 14, versos 6 e 7. E essa escritura de Zacarias 14, versos 6 e 7, que fala do entardecer, a luz no tempo da tarde, ela está ligada a que ministério? A que pessoa? O William Brana. Está ligada ao irmão Brana. Zacarias 14, versos 6 e 7. Haverá um dia que não será chamado nem dia nem noite, mas no tempo da tarde, no entardecer, haverá luz. Então preste atenção que o irmão Brana está citando aqui essa escritura, onde ele diz: haverá um dia que não será chamado nem dia nem noite, mas no entardecer haverá luz. Ele diz: vê, Alfa e Ômega, o primeiro e o último. Entendeu? Então está unindo a escritura que se relaciona ao ministério do irmão Brana a um ministério que ele diz que o primeiro ministério e o último ministério é o mesmo. E ele diz aqui no parágrafo anterior, ele diz: agora se tornou a verdadeira noiva outra vez. Vamos tomar a mensagem aqui, correndo quanto tempo. Perguntas e respostas sobre os 7 selos, parágrafo 233. Então perceba, irmãos, que nos acompanham nesta noite, que o ministério de Cristo era Deus numa carne. O ministério de Cristo curava, libertava, ressuscitava, discernia os pensamentos, e ele exerceu sua terceira puxada quando foi lá no Hades pregar os espíritos em prisão. Esse foi o ministério de Cristo. O ministério da noiva, o irmão Brana disse: o ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo, ou a mesma coisa. Ou seja, a noiva deveria fazer no seu ministério tudo o que o Cristo fez no seu ministério. Ela deveria curar, deveria ressuscitar os mortos, deveria discernir pensamentos, deveria pregar na terceira etapa as almas em prisão. Porque o ministério de Cristo e o ministério da noiva são o mesmo. Agora vamos ler aqui na mensagem. Perguntas e respostas sobre os selos. Parágrafo 233, a pergunta 22. Me acompanhe, por favor, os irmãos, pela internet. Espero que os irmãos estejam compreendendo o que eu quero dizer. A pergunta, olha a pergunta que fizeram para o irmão Brana.
Minha pergunta direta, objetiva, disse: teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Qual é a resposta do irmão Brana? Ele diz: claro. Na outra tradução ele diz: com certeza ela teria um ministério. Agora, grifando, o que ele diz? Isto é o que está acontecendo agora. O que estava acontecendo agora? O ministério da noiva. Nos dias do irmão Brana, ele prossegue e diz: a noiva de Cristo, claro. A noiva de Cristo, claro. Aí ele prossegue e agora expande o ministério da noiva, que estava em evidência nos dias do irmão Brana. Quando ele disse, respondendo a pergunta: isto é o que está acontecendo agora. O quê? O ministério da noiva que ela deveria exercer antes do rapto. Aí ele disse: a noiva de Cristo, com certeza. E disse: é a mensagem da hora. A noiva de Cristo é a mensagem da hora. E que mensagem da hora era aquela? Ele está pregando aqui os 7 selos. Então a noiva de Cristo, no dia do irmão Brana, estava exercendo seu ministério, pregando a mensagem da hora. Que hora? A revelação dos 7 selos. Por isso que nós podemos ver no ministério do irmão Brana o cumprimento dessa escritura aqui que nós lemos. Vamos ler lá rapidamente, São João 14:12. Eu vou voltar depois na mensagem dos selos que o irmão Brana expande, o mistério da noiva, né, que não foi só no tempo do irmão Brana, ela está até hoje, né? Mas vamos voltar lá no São João 14:12. O que diz? Verso 12: na verdade vos digo que aquele, presta atenção, aquele, não aqueles, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Aí o irmão Brana vem aqui na mensagem. Depois a gente volta lá nos selos, certo? Vou pegar aqui a mensagem pregada pelo irmão Brana. Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 578. Eu sei que tudo isso que os irmãos pela internet têm ouvido, né, os irmãos, vai de encontro a tudo que nós aprendemos, mas são coisas faladas pelo irmão Brana que nós não podemos deixar passar. Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafo 578. Pode ler? Vamos ler então. Me acompanhe, por favor. O irmão Brana diz: agora nós vemos a promessa sendo cumprida. E no dia do irmão Brana, a promessa estava sendo cumprida. Ela não ia cumprir depois, estava sendo cumprida no dia do irmão Brana. Aí ele diz: Cristo, a verdadeira liderança, vindo em sua noiva. A promessa estava sendo cumprida no dia do irmão Brana. Sim. Cristo, a verdadeira liderança, vindo em sua noiva. E não só vindo em sua noiva no tempo do irmão Brana, mas o que ele diz? Fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio.
Está dando para entender isso? Cristo, a verdadeira liderança, vindo em sua noiva, fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio. Ele diz: e se preparando e cumprindo sua palavra, assim como ele fez a princípio, em São João 14, 12, a escritura que lemos. Ele cita: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. O Mombrana está citando uma escritura que era para ele fazer no tempo dele, e ele une essa escritura de São João 14, 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará mais que estas. Ele une com o ministério da noiva, quando ele diz, volta lá rapidinho, ele diz: agora vemos a promessa sendo cumprida. Cristo vindo, a verdadeira liderança, vindo em sua noiva e fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio. Você lembra que eu falei agora há pouco? Quando eu li o parágrafo, o Mombrana disse: o ministério da noiva e o ministério de Cristo são o mesmo. Então, se Cristo fez no seu ministério o que ele fez, a noiva deve fazer. E como o irmão Brana disse aqui, volta lá na mensagem, os 7 selos, perguntas e respostas, parágrafo 233. Como ele foi perguntado para o irmão Brana, teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? O que ele diz? Voltando lá, para completar, que o parágrafo não termina onde nós lemos, ele prossegue, né? Eu li só uma parte, para ler essas outras referências. Mas voltando à leitura, para completar a leitura do parágrafo, Mombrana, ele responde, perguntas e respostas sobre os selos, 233, pergunta 22, ele diz, quando perguntaram para ele, pode ler? Então veja, é um ministério que é idêntico. Quando se vê a noiva em operação, vê a noiva em evidência, o que acontece? É o ministério de Cristo na noiva. O que ele fez, a noiva tem que fazer. A noiva tem que ressuscitar mortos, a noiva tem que curar os enfermos, a noiva tem que discernir os pensamentos, a noiva tem que ser profeta, porque ele foi profeta. A noiva tem que pregar aos espíritos em prisão, às almas em prisão, que ele pregou lá, na terceira etapa. Então, vamos lá, a leitura que eu quero concluir, fechar, né? Parágrafo, a pergunta 22, vou ler de novo e vou completar a leitura do parágrafo para a gente terminar. A pergunta que fizeram, irmão Brana, vou repetir, porque eu preciso concluir o parágrafo. Ele diz assim: teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Aí ele diz: claro, isto é o que está acontecendo agora, o ministério da noiva. Veja, a noiva de Cristo, certamente, ela tem um ministério, é o que está acontecendo agora. Ele diz: é a mensagem da hora. A noiva de Cristo, claro. Agora, irmão Brana, quando ele vem e traz o ministério da noiva de Cristo, ele traz claramente para ele, quando ele cita São João 14, 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, fará mais que esta. Ele diz que era Cristo vindo em sua noiva, fazendo as mesmas obras que ele fez no princípio, São João 14, 12. Então ele traz o ministério da noiva para ele, certo? Ele cita Zacarias 14, versos 6 e 7, a noiva no tempo onde haverá um dia que não será nem dia nem noite, mas no tempo da tarde haverá luz. Ele traz para ele o mistério da noiva, no dia dele. Mas aí, como uma noiva não é uma só pessoa, a noiva é centenas, milhares de pessoas, certo? Agora ele vai expandir, após ele dizer: isto é o que está acontecendo agora mesmo, é a mensagem da hora, quer dizer, ele estava no ministério da noiva. Agora ele vai dizer quem compõe essa noiva, certo? Vamos ler lá.
ele diz, prosseguindo o parágrafo: a noiva de Cristo, claro, aí diz, ela é formada, a noiva, ela é formada de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Nesse ministério quíntuplo, tem profeta aí? Tem. Tem pastor? Tem. Tem apóstolo? Tem. Tem evangelista? Tem. Tem mestre? Tem. Esse quíntuplo é o que forma a noiva. Aí você diz: bom, então eu estou fora, pastor, que eu não sou pastor, eu não sou evangelista. Na verdade, esse quíntuplo é o que Deus, veja bem, a noiva é formada por homens, mulheres, crianças, os que vão ser arrebatados. Centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo, certo? Só que para pregar a mensagem no ministério, não são as mulheres, os homens, as crianças, todos que pregam nessa noiva de centenas de milhares de pessoas. Então, nesse grupo de irmãos ao redor do mundo, que é a noiva que vai ser arrebatada, Deus seleciona o quíntuplo, que são os ministros, para representar esse grupo todo, que são os que pregam desta noiva, certo? A mensagem da hora. Mas para o pastor pregar, para o mestre pregar, para o evangelista pregar, como eles não são profetas videntes, a palavra não vem a pastor, a palavra não vem a evangelista, a palavra não vem a mestre, a palavra vem a, quem pode dizer? A palavra vem a profeta. Então, o pastor, o evangelista, o mestre desse quíntuplo que compõe o ministério da noiva, tem que pegar a mensagem da hora com quem? Com o profeta, cujo ministério da noiva começou. Simples, isso é muito simples. O ministério da noiva começou com o profeta William Marion Branham, e a ele veio a palavra, a ele veio 7 selos, a ele o livro veio aberto, a ele Cristo se revelou, e nele Cristo se encarnou, e por meio dele, William Branham, Cristo fez os mesmos trabalhos, o mesmo ministério que ele havia feito lá no princípio. Cristo na noiva, Branham, indivíduo Branham, curou, o mesmo ministério de Cristo que ele fez, ressuscitou, discerniu pensamentos, olha só, e pregou a terceira puxada no ministério, as almas em prisão. Então, o que Cristo fez na sua primeira vinda, Cristo fez na noiva, que começou com William Branham. E isso está acontecendo agora mesmo. Deu para entender isso? Eu vejo tão simples, uma coisa tão simples, que o povo se atrapalha, o povo se embaraça, o povo se ira, fica raivoso, não sei por que motivo. E agora, depois que Deus fez tudo em Branham, indivíduo, noiva indivíduo, a noiva indivíduo, a noiva indivíduo, porque a noiva são indivíduos, né? A noiva são indivíduos. E nesses indivíduos, Deus tomou primeiro um indivíduo. Eu repeti para os irmãos pela internet entender. Nesses indivíduos ao redor do mundo que forma a noiva, Deus primeiro tomou um indivíduo desta noiva. E nesse indivíduo, noiva Branham, ele exerceu o mesmo ministério de Cristo. Agora, depois que Branham pregou e revelou tudo, aí vem os demais ministérios que compõem esta noiva: pastores, evangelistas e mestres, levando adiante a mesma mensagem. E
digo uma coisa aos irmãos: a palavra falada que Brana exerceu lá atrás, quando criou o esquilo, parou a natureza, esses indivíduos que também ao redor do mundo são noiva, eles farão também isto. Eles terão o poder da palavra falada. Você sabia que você vai ter o poder da palavra falada? Sim. Brana teve tudo da terceira etapa: 7 selos e palavra falada. Nós estamos aqui com 7 selos. Estamos caminhando para a palavra falada. Brana diz: quando o aperto chegar, o concílio vos apertardes, vigie bem a terceira puxada. E diz: o que vocês estão vendo se manifestar temporariamente, porque era no indivíduo, se manifestar na sua plenitude, na totalidade, nos demais indivíduos, que também são a noiva. Então, quando o aperto chegar, o concílio vos apertar, Brana diz: vigie bem a terceira puxada. Ele deu exemplo de 5 manifestações da palavra falada: a ressurreição do peixinho, o controle da natureza, a cura da irmã Brana, a salvação dos filhos da irmã Hatmuse e esqueci agora o último, São 5 manifestações: a cura da irmã Brana, a ressurreição do peixinho, o controle da natureza, a criação do esquilo e a salvação dos filhos da irmã Hatmuse. Esse poder da palavra falada que Adão havia perdido, Deus restaurou na noiva Brana, vai restaurar em mim e você. Nós chegaremos a exercer o poder que Deus derramou no indivíduo ou noiva Brana, mas tem outros indivíduos para derramar, e nós receberemos isto também, que seremos e teremos aquilo que Deus derramou em Brana. Deu para entender isso, meus irmãos? Que os irmãos possam ter entendido o que eu quis dizer, que a noiva não começou de alguns anos para cá, ela começou lá em Brana, porque a noiva é profeta, e o ministério profético da noiva está no quíntuplo: pastor, evangelista, mestre, apóstolo e profeta. Desse quíntuplo, quem é que tem um ministério maior? O profeta, de que todos os demais ministérios dependem da mensagem profética. Então, o ministério maior desse quíntuplo foi o ministério de Brana. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, algo simples, singelo, mas que nós podemos compreender com clareza. Não precisamos interpretar, apenas ficar com o que Brana nos ensinou. E aqui temos recebido isto claramente. Muito obrigado, Pai. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém. Tem um compromisso que pode mudar o destino dos meus. Ouço o alarido da minha santa convocação. Tenho a preferência, uso o perfume que agrada ao rei. Em consagração posso dizer que em sua presença o cetro toquei com ousadia. Uma mulher exercendo fé, revestida com as vestes
qual eu esperei.